Saindo do centro turístico bem conservado de Havana, transitamos entre ruas que lembram um ambiente pós-guerra, e à medida que se atinge as periferias, as casas vão melhorando. Mas são dessas casas antigas que brotam toda a alegria deste povo. Logo se percebe um dos orgulhos do povo cubano, a segurança. Fora alguns malandros atrás de turistas otários, pode-se caminhar tranquilamente por essas ruas escuras, e é comum estarem cheias de gente em horários que a maioria de nossas ruas estão vazias. A música enche essas ruas de alegria ao sair pulsante das casas que, embora sombrias por fora, muitas ainda conservam beleza e conforto em seu interior. Entre importantes processos históricos, em meio a esse museu aberto, em geral, o cubano vive integralmente cada dia. A caminhada dançante da significativa presença de seguidores de religião afro-cubana e dos apreciadores de rum expressam essa entrega ao momento, sem que hajam rígidos fatores temporais que impõem o mecanismo da rotina. Antes de lançar qualquer crítica superficial ao estilo cubano de sociedade, deve-se compreender quais foram seus processos históricos fundamentais. Resumidamente, até o fim do século XIX, Cuba foi colônia espanhola. Embora surgiram memoráveis lutadores da independência cubana, entre eles se destaca José Martí, a independência dos espanhóis foi conquistada pelos norte-americanos. Uma independência não ocorrida segundo os ideais desses lutadores que aguardariam os seus ideais para outro tempo. Os americanos trouxeram à ilha muito de seu desenvolvimento moderno, mas não podemos afirmar que Cuba era independente. Havia forte presença Yankee na sociedade, inclusive presente na Constituição cubana o direito de intervenção. O mesmo desenvolvimento foi o mesmo que abriu os abismos sociais na sociedade cubana, um paraíso para as empresas norte-americanas encontrar mão de obra barata e enriquecer os próprios americanos e alguns cubanos. Principalmente durante a Lei Seca dos Estados Unidos, Cuba foi considerado o puteiro deles, país que não se preocupava em manter um presidente que roubava descaradamente o povo, torturava e reprimia violentamente qualquer luta por avanço social. Por isso, a revolução liderada por Fidel Castro foi amplamente aclamada pelo povo, inclusive ajudada financeiramente por muitos cubanos que viviam nos Estados Unidos. Conclusão, os Yankees não se importam com ditaduras que lhe favorecem, mas atacam com todas as suas forças aquelas que nacionalizam seus recursos, um obstáculo ao imperialismo que quer avançar com tudo. Em Santa Clara se encontra a efetivação de uma grande figura querida pelos cubanos. Foi aqui que o comandante amigo Ernesto Che Guevara alcançou uma importante vitória em um ataque contra os soldados do ditador. Muitos o vão chamar de assassino, claro, era um guerrilheiro, mas muitos dos apoiadores do ditador Batista foram fuzilados em um tribunal popular, principalmente pelo crime de tortura. Che vive no coração dessa cidade, onde tive a sorte de me hospedar na casa de Arturo Castillón, um senhor que aos 17 anos de idade tocou percussão do hino nacional cubano ao lado de Che e Fidel quando este viajava por Cuba durante a Marcha da Vitória. Ele segue sendo um grande entusiasta da Revolução, e se emociona ao falar da pessoa de Che e de ter conhecido a sua casa após a morte desse herói que abandonou o conforto da conquista de Cuba para lutar em outros cantos do mundo. Arturo conheceu a filha de Che, que lhe mostrou uma carta ainda presente na máquina de escrever, e contou como o duro comandante era doce em seu lar. É interessante entrar em contato com esses idosos que atravessaram todos esses períodos revolucionários,
pois se verá que a Revolução Cubana se justifica. Eles sabem o que era Cuba antes da Revolução. Conheci também uma senhora que disse ter subido a Sierra Maestra para se juntar ao grupo de Fidel com uma arma aos seus 14 anos de idade e parecia estar preparada para me dar uma bengalada caso eu falasse algo ruim do seu ídolo. Em Santa Clara, vemos a forte efetivação de outro orgulho cubano, a educação que aqui é integral. Estive conversando com jovens cientes e donos de uma ampla visão da política e economia mundial. Em Cuba, embora seja difícil encontrar emprego na área de estudo, só não estuda em universidade quem não quer. O que mais me irritava era ter que tentar explicar o motivo pelo qual se elegeu um tremendo idiota para a presidência do Brasil, seja para os cubanos ou qualquer outro estrangeiro que me questionava. Em Camagüey, encontramos um povo que se orgulha da sua vocação artística, e aqui podemos falar do período pós-revolucionário. Durante cerca de 30 anos, Cuba gozou de bons tempos. Assim como nos tempos de semicolônia Yankee, não considero que aqui também Cuba foi completamente dependente. Mas ao invés de um explorador, é como se Cuba ganhasse um amigo rico. Esse amigo foi o Bloco Soviético, que após Cuba nacionalizar os recursos e meios de produção, teve que pedir auxílio à União Soviética contra os ataques norte-americanos. A União Soviética queria praticamente duas coisas: que Cuba se declarasse socialista e seguisse sendo bem perto dos Estados Unidos, e também compraria a um bom preço seu açúcar. Cuba, durante o socialismo que deu certo, pôde manter ótimas relações com a União Soviética. E muitos cubanos exerciam com o apoio do Estado cubano e generosas ajudas soviéticas o que seria a cereja do bolo para o comunismo, que seria a elevação das condições de sobrevivência ao exercício aberto a todos da arte, um processo de humanização. Mas por que Cuba ainda não era independente? Ninguém naquele tempo, e principalmente os cubanos que têm esse espírito de viver o dia, pensaria que o bloco soviético pudesse cair. A União Soviética enviava todos os utensílios mais diversificados por já ter passado pelo avanço industrial, e quando o bloco caiu, Cuba era um país literalmente ilhado. Bloqueados pelos países ao redor e com muito açúcar originado de sua quase monoprodução que ninguém compraria, aqui se inaugura o período especial dos anos 90. Mesmo com o fim do bloco, os Yankees bloquearam e seguem bloqueando Cuba economicamente. Os Estados Unidos abriram por muito tempo a entrada e manutenção grátis por 1 ano para que os cubanos saíssem da ilha. Muitos saíram com barcos improvisados, muitos morreram e outros retornaram a Cuba sem saber. Quase não havia energia elétrica, combustível, e Cuba teve que se organizar economicamente sozinha no período mais difícil para isso. Para a propaganda ideológica yankee, para muitos brasileiros, por exemplo, com síndrome de vira-lata que louvam o imperialismo e querem que haja fome em Cuba, é algo comovente, uma pintura perfeita. Mas na terra dos revolucionários, Yankee não pisa, e Cuba resistiu em seus ideais e fez o que pôde a partir de então. Conversando com os mais velhos, pude constatar que o salário cresceu poucas vezes, mas os preços aumentaram muito mais, após a queda do bloco soviético. O turismo chegou como uma saída que traz também preocupações, mas um alívio para uma ilha onde muitas forças querem e fazem com que ela seja pobre, pois o bloqueio não atinge diretamente os Estados Unidos, mas qualquer instituição que se relaciona com a ilha.